Boa noite, sejam bem-vindos a mais um dia da nossa novena, último dia da nossa novena, né? Hoje, dia 12 de junho, e aí amanhã a grande festa de Santo Antônio, padroeiro da nossa Clerum Fotos, também padroeiro da minha paróquia de origem, junto com Nossa Senhora de Fátima. Recebo você, irmão e irmã, que nessa noite vai partilhar conosco aqui, vai presenciar virtualmente a nossa partilha com o nosso queridíssimo cardeal arcebispo, Dom Orani João Tempesta, que nesse 9º dia vai coroar nessa novena com uma reflexão acerca da vida de Santo Antônio. E nós estamos muito felizes de poder estar com o cardeal nessa noite, né? Eu já notei que ele está por aqui, eu já vou saudá-lo e vou agradecer, né, a presença dele também, de todos os irmãos que estão conosco nessa noite, nesse encerramento da nossa novena, né, que foi tão frutuosa, tão bonita, tantos sacerdotes partilhando conosco, tantos sacerdotes trazendo palavras de motivação, palavras de adoração a Deus pela vida de Santo Antônio, por tudo que ele fez, tudo que ele viveu. Então essa noite é uma noite especial, nós estamos muito felizes, né? Eu falo aqui em nome da Tatiana, em nome de toda a equipe da Clerum Fotos, né, por toda essa novena que aconteceu, e hoje em especial com a coroação dessa noite, né, dessa novena, e aí a gente já entra com o nosso cardeal, convidado dessa noite para a nossa reflexão nessa sexta-feira, dia 12 de junho. Boa noite, eminência, sua bênção. Abençoe, boa noite, como é que vai? Tá bem contigo? Bem, graças a Deus. Feliz por estar com o senhor aqui hoje. Pois é, uma alegria ver como é que vocês estão todos sumidos agora do seminário, né? Com essa situação toda, a gente faz o nosso home office, né, cardeal? Estou dizendo que o home office do seminarista é aqui as lives que a gente tem feito. E também os estudos também, tudo ensino à distância. Ensino à distância, EAD. A gente está aprendendo com EAD aí, nesse tempo de dificuldade de estar presencialmente na faculdade, né? É a luta, né? Então nós estamos no último dia agora de Santo Antônio. Isso, hoje é o último dia da nossa novena, que passaram vários sacerdotes aqui, cardeal, foi muito bonito, né, a experiência de fé que nós vivemos nesses dias, com a reflexão e a presença de tantos sacerdotes, até de outras dioceses, né? Diocese de Itaguaí, Diocese de Campos, enfim, foi uma experiência muito rica de muitos padres que partilharam conosco sobre a vida, sobre Santo Antônio, suas frases, né, suas reflexões, e hoje, né, para coroar a nossa novena, nosso encerramento, é uma grande alegria estar com o senhor aqui para poder falar um pouquinho, né, da vida de Santo Antônio e aí trazer essa grande mensagem que o santo deixou lá em 1200 e não sei quanto para o nosso tempo de agora, né, como é atual, como é importante a reflexão acerca da vida dos santos e como isso nos traz a luz da santidade, a luz do Evangelho, né? E aí saúdo novamente as pessoas e já quero deixar o senhor bem à vontade, porque a gente quer ouvir o senhor nessa noite aí, então o senhor fica à vontade já, cardeal. Nós começamos então com a oração direitinho? Isso. Isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meu querido Santo Antônio, santo dos mais carinhosos, o vosso ardente amor a Deus, as vossas sublimes virtudes, grande caridade para com o próximo, os mereceram durante a vida o poder de fazer milagres espantosos. Nada vos era impossível, se não deixar de sentir compaixão pelos que necessitavam de vossa eficaz intercessão. A vós recorremos e vos imploramos que nos obtenhais a graça especial que neste momento vos pedimos. Ó bondoso e santo taumaturgo, cujo coração estava sempre cheio de simpatia pelos homens, segredai as nossas preces ao menino Jesus, que tanto gostava de repousar nos vossos braços. Uma palavra vossa obteremos as graças que pedimos. Muito bem, nós temos, caríssimos amigos e irmãos, a oportunidade de viver esse dia que antecede. Estamos já nas primeiras paróquias que tem a festa de Santo Antônio, já são primeiras vésperas, porque quando é solenidade, nós temos primeiras vésperas. E Santo Antônio é alguém muito conhecido, muito admirado pelo povo de Deus, e, embora tenha vivido muito tempo atrás. Ele nasceu em Lisboa, Portugal. Em Lisboa, Portugal, no dia 15 de agosto de 1195, portanto, no finalzinho do século XII. Né?
e morreu em Pádua, na Itália, com 35 para 36 anos, dia 13 de junho de 1231. Então, uma constatação. Há sempre uma discussão se é Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa. Né? Uma discussão, né? Inclusive a paróquia do Gabriel é Santo Antônio de Lisboa. Né? Exatamente. Né? E, então, acontece que a tradição franciscana, a pessoa muda o nome, porque Santo Antônio não chamava Antônio, chamava Fernando de Bulhões, né? Nasceu em Lisboa. Quando ele se converteu à fé cristã, ele vivia a vida religiosa também como crúzio, que era uma regra agostiniana. E depois, quando ele experimentou todo o desejo de ser franciscano, ele mudou de nome, foi para Antônio, e recebe o nome da cidade de Natal, onde a pessoa nasce, ou seja, Santo Antônio de Lisboa. Porém, ele viveu grande parte do seu tempo em Pádua, e justamente por isso ele é mais conhecido como Santo Antônio de Pádua. Mas os dois nomes são válidos, Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa. Mas ele viveu pouco tempo, 36 anos. 36 anos, hoje as pessoas vivem até 80, 90, até 100 anos, nós vemos aí a diferença. No entanto, quando se vive com Cristo, vive para Deus, como é intensa justamente essa vida, como é intensa essa vida. Nós vemos que, por exemplo, né, Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa, né, tudo aquilo que se conta da vida dele, né, se deve a uma experiência de encontro com Jesus Cristo. Essa é a base de tudo. Quando ele vai justamente estudar e quando ele começa a ser também religioso, crúzio, e ali se torna também sacerdote e tudo mais, é porque ele se encontrou com o Senhor. E de tal maneira, tinha um fervor muito grande, que ali, né, quando ele se defrontou com os primeiros franciscanos, chegavam mártires do norte da África, porque morreram mártir, ele, de tal maneira, teve seu coração enternecido de ser missionário, que longe de se afastar, longe de fugir por causa do martírio, sentiu um impulso ainda muito maior de ser também missionário no norte da África, como aqueles franciscanos martirizados voltaram ali, mortos, ali em Portugal. Isso levou justamente Santo Antônio a entrar para os franciscanos e ser enviado em missão nessa região do norte da África. Isso, evidentemente, que chegando lá como missionário, houve um problema de saúde, ele não pôde continuar servindo ali porque justamente a saúde não era favorável, então era para voltar à Europa, provavelmente a Portugal. Mas o navio se desviou da rota, acabou aportando no sul da Itália. E sul da Itália ele subiu a pé, e lá em Assis encontrou-se com São Francisco de Assis, que confirmou o seu chamado, a sua vocação, etc. Uma das coisas interessantes de Santo Antônio é que ele era uma pessoa muito bem formada, conhecia muito bem a teologia, tinha estudado, aprofundado, enquanto ainda morava em Portugal, em Coimbra, então conhecia muito bem todas as coisas. Porém, enquanto franciscano, ele quis ser missionário, e enquanto depois ele percorreu a Itália, e percorreu pobremente, ele foi lá servindo com generosidade aquilo que era necessário no dia a dia da vida franciscana de pobreza. Até um belo dia em que estava numa celebração, que alguém ia pronunciar um sermão, que são as ordenações, e ninguém tinha preparado. E aí, então, indicaram se Santo Antônio poderia fazer esse sermão, né, proclamar aquele sermão, e ele aceita. E de tal maneira discorreu teologicamente, com uma oratória brilhante, todo mundo ficou extasiado. E dali para frente, ele foi chamado, né, para ser grande orador franciscano e também para ser aquele que ensinar os franciscanos, ser uma ordem recém-iniciada por Francisco de Assis, né, a teologia. Começou a ensinar justamente a teologia para os franciscanos. Isso levou justamente, mostrando de um lado a humildade de Santo Antônio. Não se projetou, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estudei tanta coisa, tudo mais, então eu quero ter um privilégio, etc. Nada disso, ele foi servindo como justamente era preciso, era necessário. Eu creio que isso já tem um grande sinal. Os santos são assim. Era um homem preparado, sim, teologicamente, um grande oratória, e quis ser missionário, não deu certo devido à questão da saúde, ao mesmo tempo que eu quis ver a sua vida simples, franciscana, e assim viveu, enquanto não o escolheram para ser orador e professor.
Uma vez escolhido, ele continuou o seu trabalho, sua missão, como grande orador e como professor também. Assim que conta algumas questões dele falando aos peixes, ele de grandes oratórias dele, de tal maneira as pessoas se extasiavam com a sua oratória. E justamente quando a sua exumação, mais tarde, depois da sua morte, a sua língua foi encontrada intacta, tá? E é conservada até hoje. Ou seja, alguém que pregou o Evangelho, que anunciou o Evangelho, tem também esses sinais. Deus permite esses sinais externos também, para que nós possamos também encontrar esses caminhos e ver realmente como é importante a pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus aos irmãos e irmãs. Por isso, de um lado, nós vemos esse doutor do Evangelho, como depois ele foi colocado pelo Papa, né, como um dos doutores da Igreja. Ele tinha toda essa questão da missionariedade, grande missionário, da humildade, não se vangloriava do que tinha estudado, que ele queria ser ou não, ao mesmo tempo, um grande pregador, quando assim foi chamado a ser, um pregador que anunciava Jesus Cristo, levava as pessoas ao encontro com o Senhor Jesus Cristo, e faz de tal maneira que entusiasmava as pessoas, né? E isso tudo em 36 anos. Além disso, nós vemos em Santo Antônio a fidelidade ao carisma, né? Quando ele era ainda cruz, o que segue a ordem agostiniana em Portugal, ele viveu aquilo que fazia parte da sua ordem: estudos, aprofundamento, teologia, oratória. Mas uma vez que ele tornou-se franciscano, sentiu um impulso para ser franciscano, a vida dele passou a ser justamente da pobreza, da simplicidade, e nunca se vangloriou de nada, né? Isso me faz pensar uma coisa muito séria, muito importante. O que divide a nossa vida muitas vezes, o que deixa a gente muito triste e muito insatisfeito, é quando nós achamos mais do que os outros. Quando nós queremos assim, ter esses privilégios, sendo que porque eu estudei, porque eu sei falar melhor, porque eu tenho mais formação, eu quero fazer mais do que os outros, quero superar os outros, assim, simplesmente por interesse egoístico, interesse próprio, e meus próprios interesses. O santo não, o santo é aquele que tem sim dons, tem graças, tem tantas coisas, mas se coloca a serviço. Não está exigindo nada, mas vê a providência de Deus agir. Deus agir, e de tal maneira a providência de Deus age que quando chega o momento certo, a pessoa vive com a intensidade da sua vocação, o seu chamado. Por isso mesmo, Santo Antônio nos mostra esses sinais, belos sinais. É claro que aí, durante a sua vida, se são atribuídos muitos milagres, né, que acabou acontecendo, né, a questão da Eucaristia, por exemplo, né, que é uma coisa que se ficou muito dentro da história de Santo Antônio, que encontrou-se com uma pessoa que não acreditava na Eucaristia e que desafiou de colocar o seu animal em jejum durante uns dias, e ele colocava também ali diante, colocasse a Eucaristia diante do animal e também a ração dele. Depois de 3 dias de jejum, ele chegasse e se ajoelhasse diante da Eucaristia e rejeitasse a ração, ele acreditaria na Eucaristia. Isso é bem próprio, estamos bem aí um dia depois de Corpus Christi, e todo mundo sabe dessa história, e quando chegou, ele se ajoelhou diante de Jesus na Eucaristia. Ou seja, Santo Antônio é um homem corajoso, né? Aquele que realmente Deus proporcionou através da sua vida grandes sinais. Se isso é contado em prosa e versos e tudo mais, de tantas formas, é porque algo aconteceu com relação a isso. O seu amor à Eucaristia, mesmo a preocupação de poder anunciar a verdade do Evangelho, da Palavra de Deus para os irmãos e irmãs, e, ao mesmo tempo, né, a sua coerência de vida. Ninguém é santo, ninguém é beatificado, ninguém tem cair na fama de santidade porque é apenas um grande teólogo, um grande conhecedor da Bíblia, alguém que decorou a palavra de Deus. Alguém morre em fama de santidade quando vive o Evangelho, quando coloca em prática o Evangelho. Santo Antônio morreu em 1231, né? E foi beatificado em 1232, ou seja, menos de um ano depois. Isso hoje seria impossível, porque hoje é necessário que tem 5 anos depois da morte que pode começar o processo de beatificação. Mas justamente ele foi beatificado em 1232 e canonizado em 30 de maio de 1232. Ou seja, beatificado e canonizado
praticamente um ano depois da sua morte. Vemos justamente a fama de santidade que a igreja veio com o seu selo comprovar, canonizando, beatificando Santo Antônio. E no espaço muito rápido, ou seja, não havia dúvida da santidade desse homem de Deus. Né? Então, vemos aí como a sua vida, né, de tal maneira envolveu as pessoas que ele foi logo beatificado, canonizado, porque foi com fama de santidade. Então, com essa fama de quem realmente busca o Senhor, de quem quer caminhar com o Senhor. Isso dá para nós também um chamado. Nem todos aqueles que morrem vão ser canonizados. Nem todos serão beatificados, porque esses são aqueles que Deus escolhe para servir de exemplo para o povo de Deus, como escolheu Santo Antônio, para ser beatificado e canonizado. Mas todos nós somos escolhidos para a santidade. Todos nós. Assim é que, apesar de termos inúmeros homens e mulheres beatificados, canonizados, na igreja tem milhares, milhões de santos e santas canonizados, entanto o número de santos é muito maior porque todos que vão para o céu são santos. Nós somos chamados justamente a ser santos. E depois nós somos chamados a nos converter, a buscar o Senhor, a nos converter a cada dia. Por isso, sempre lembrar a festa de um santo, além de ver a sua vida, de conhecer a sua vida, saber que ele está junto conosco para rezar conosco, intercedendo por nós junto de Deus, já que ele é amigo de Deus, é conhecido por Deus como alguém que viveu a vida cristã a um grau heróico. No entanto, é também um exemplo para nós. O santo é um exemplo para nós de que em uma certa época da história, com as vicissitudes e dificuldades da época, viveu o Evangelho, colocou em prática o Evangelho. Então, é um exemplo que deve nos colocar também à disposição do Senhor, para que nós também possamos viver o caminho da santidade, viver a comunhão com Deus e com os irmãos, fazendo o bem, e por onde passarmos, fazemos o bem. Esse é o nosso caminho também da santidade, não podemos perder de vista. Não nos interessa sermos beatificados ou canonizados, porque para quem vive com Deus, tanto faz ser beatificado e canonizado se está com Deus. Todos que estão com Deus são os santos. Então, o importante para nós é irmos para o céu, estarmos com Deus na visão beatífica, que começa já agora aqui, no dia a dia da nossa vida. Se for necessário para a edificação das pessoas, para que as pessoas também se sintam impulsionadas com a santidade, a providência de Deus proporciona a possibilidade de alguém viver a santidade e ser também reconhecido pela igreja e canonizado oficialmente para que a sua vida seja de exemplo. Mas o número de canonizados, beatificados, é ínfimo, uma minoria diante dessa multidão enorme de homens e mulheres que estão no céu, santos. No entanto, Santo Antônio foi justamente escolhido por Deus para que a sua vida servisse de exemplo. E não só para os franciscanos, não só para a vida consagrada, não só para os padres, mas para todo o povo de Deus. É verdade que Santo Antônio tem a questão de fama de casamenteiro, inclusive na véspera de Santo Antônio hoje, fala Dia dos Namorados, etc., né? Mas é por questão que houve, numa certa época, assim, a intercessão, conta-se com uma história também que ele ajudou a solucionar alguns problemas assim também de matrimônio, mas a grande missão de Santo Antônio foi evangelizar, foi evangelização, foi anúncio de Jesus Cristo e viver uma vida de santidade com coerência até o fim da sua vida, né, que foi rápida, 36 anos, 35, 36 anos, né, e, ao mesmo tempo, isso que leva a todos nós também a sentirmos também chamados à santidade. A vida do santo, além de interceder por nós, de rezar conosco a Deus pelas nossas intenções, a grande questão é que é exemplo para nós, exemplo para toda a comunidade católica, para toda a comunidade cristã. Porque aí entra o seguinte: nós cremos que após a nossa morte, nós temos o juízo particular, em que nós, mesmo não tendo ainda a ressurreição final, no final dos tempos, nós já continuamos vivos, a nossa vida continua. E nós vamos para a visão beatífica, se assim a nossa vida corresponder. Nós vamos nos preparar para isso com o tempo de purificação, se nós ainda tivermos morrido em situação que precisava de uma purificação maior,
ou estaremos longe de Deus para toda a eternidade, se assim foi a nossa vida. Então, após justamente a nossa morte, nós continuamos vivos. Por isso que a igreja tem essa possibilidade, fala da vida dos santos, santos e santas, porque sabe que eles estão vivos diante de Deus. São homens e mulheres que tiveram sua vida examinada, tiveram também sinais de comprovação, como os milagres, por exemplo, quando alguém vai ser beatificado, canonizado, a igreja tem que comprovar alguns milagres que Deus faz por intenção desse santo ou santa, desse servo de Deus. E essa comprovação de milagre passa por um crivo de médicos e cientistas, nem sempre cristãos, nem sempre católicos, que vão ver se realmente aquele milagre tem explicação científica ou não. Se não tem explicação científica, se classifica como milagre. Então, nós vemos que, nesse sentido, que Deus concede a alguns a serem beatificados, serem canonizados, para servirem de exemplo para nós. Mas, ao mesmo tempo, para que todos nós sejamos santos. E para ser santo, basta apenas fazer a vontade de Deus, andar pelos caminhos do Senhor, pedir perdão de nossos pecados, nos convertermos a cada dia, a cada momento, e pedimos ao Senhor o dom desse fervor de sermos como Santo Antônio, missionários. Também o leiga, deve ser missionário. Ele foi um grande missionário, não teve medo de ir justamente para o norte da África, onde os franciscanos foram martirizados. Pelo contrário, por ter visto o martírio, ele foi para lá para evangelizar. Isso é graça de Deus, é dom do Espírito Santo. E ser missionário é a vocação de todo cristão, todo batizado. Aliás, nesse ano, inclusive, nós colocamos na Arquidiocese esse tema, ou seja, essa consciência missionária, que além de ter mês missionário, ano missionário, semana missionária, dia das missões, nós somos chamados a ser permanentemente missionário. Essa consciência batismal que nós somos missionários, nós somos pessoas chamadas à missão, cada momento da nossa vida. E esse tema da nossa arquidiocese, nesse ano, olhando a vida de Santo Antônio, não só nesse tempo, nesse desafio de ir ao norte da África para evangelizar, onde os primeiros franciscanos missionários ali foram martirizados, mas assim também ele continuou depois na Itália, seja na sua simplicidade e humildade, seja quando ele começou a ser pregador, evangelizador também, ou seja, alguém que foi essencialmente missionário. Isso vem lembrar para nós também a importância, como nós somos chamados na nossa vida, a ser missionários. Não só os franciscanos, não só os religiosos, não só os padres, não só os consagrados, mas todo o povo de Deus é chamado a ser missionário. Aquele lema que nós colocamos para esse ano. Uma vez batizados, sempre missionários. Uma vez que nós somos cristãos, católicos, nós somos essencialmente missionários. Não podemos viver sem pregar e testemunhar o Evangelho. E Santo Antônio nos coloca justamente essa disponibilidade, essa certeza, né, de vermos assim que esse é o nosso caminho. E pedir ao Senhor esse dom, de termos no coração a disposição de vivermos missionariamente. E não perder de vista o caminho da santidade. O caminho da santidade não quer dizer que você nunca tenha errado na vida, nunca tenha pecado na vida. Aliás, muitos santos, depois de muito pecado, acabaram se convertendo e mudando de vida, e sendo homens de Deus, mulheres de Deus, pela vida que levam. Ou seja, o importante é com a conversão, a cada dia mudar de vida, a cada dia pedir perdão de nossos pecados, caminhar no Senhor. E justamente os santos dão esse exemplo. Nós temos na história de santidade, na geografia, quantas pessoas, quantos homens e mulheres que viveram uma vida, né, completamente desregrada, uma vez convertidos, uma vez buscando o Senhor, uma vez tendo encontrado o Senhor, foram pelos caminhos da conversão e nunca mais mudaram o caminho errado. Então, isso é a nossa caminhada também. Ou seja, aquela consciência que cada um de nós somos chamados a ser santos. E a ser santo na vida de cada dia, no trabalho que nós temos, na vida que nós temos, no trabalho, se bem que agora com a pandemia, todo mundo trabalhando em casa, com home office, né? Pelo menos uma grande parte, tem também os serviços essenciais. Mas onde quer que nós estivermos, ou em casa, ou mesmo no trabalho fora, ou em cada momento, de nós sermos pessoas que procuram se santificar, se converter a cada momento da própria vida. Então, a vida dos santos
não só serve para quem já é consagrado, para quem é padre, mas quando se vive o Evangelho, a sua vida serve para tudo. E Santo Antônio, sem dúvida nenhuma, leva a gente para viver tudo isso com muito carinho e muita alegria, né? Ou seja, de poder ver realmente a sua vida que assim caminha. E tem muitos escritos, muitas pregações. E, ao mesmo tempo, nós somos chamados a ler. Pode ser que tem gente que não tem o dom para pregar, não tem o dom para falar, mas todos têm a obrigação de ser cristão, de testemunhar a vida cristã, de buscar viver a vida cristã, até mesmo, né, diante dos desafios de cada dia. E, nesse sentido, nós vemos que hoje há toda um certo cristofobia, um cristianismo-fobia. Há realmente uma certa situação hoje, pelo mundo afora, não só aqui no Brasil, não, mas pelo mundo afora, a gente vê isso muito nas redes sociais, quando tem alguma questão com relação à fé, com relação a Jesus Cristo, com relação a uma questão de igreja, como nós somos atacados, como falam mal da igreja, falam mal dos seus líderes da igreja, por qualquer situação. E logo já carimba, classificam, né? Hoje nós temos muito disso, né? Embora vivamos no mundo ocidental, cuja maioria é cristã, católica, nós vemos que há muito essa questão de perseguição. Por isso mesmo, nós somos chamados, no meio disso tudo, a continuar testemunhando Jesus Cristo. Nós vamos ser muitas vezes taxados de tantas coisas que hoje as mídias digitais falam, fazem, nós somos chamados assim a ver essa missão permanente. Essa missão de sermos alguém que anuncia, mesmo sabendo que nós podemos ter pecado, mas nos convertemos a cada dia, pedimos perdão de nossos pecados. E aí está um pouco essa nossa vida, caríssimos irmãos e irmãs, e nesse aspecto aí o santo nos dá esse exemplo. Santo Antônio viveu sua vida dentro daquilo que foi possível. Enquanto estava como padre Crúzio, de Cegada Agostiniana, lá em Portugal, em Coimbra, viveu bem a parte cultural, a parte de evangelização, outra parte de aprofundamento da fé. Quando ele se procura ser franciscano, ele torna-se missionário, se dispõe-se à missão em um lugar perigoso, sabendo que ali podia ser martirizado, podia perder a vida, mas vai assim mesmo. Não deu certo devido à saúde. Ele volta e não vem lamentando, volta, não chega até Portugal, chega até a Itália, não desanima por isso. Ou seja, o santo é aquele que sabe colocar na vontade de Deus, no plano de Deus, todas as coisas. E não desanima dessas questões todas, não é? Desses problemas que às vezes nós planejamos uma coisa e deu outra, não é? Mas procura colocar em prática a palavra de Deus. E com seu coração afervorado, fervoroso, vai caminhando no Senhor. Por isso a vida dos santos é realmente um evangelho vivo, um evangelho que vai se colocando em prática cada vez mais. Não é? E Santo Antônio se destaca justamente por isso, não é? Alguém que se coloca na vontade de Deus e grande pregador do Evangelho. Grande pregador do Evangelho em todas as várias questões, vários momentos da própria vida, e ensina professor de teologia dos franciscanos. E é santo porque colocou aquilo que ele falava, aquilo que ele pregava, aquilo que ele ensinava, ele colocou em prática na própria vida. Viveu sua vida dedicada a Deus, aos irmãos, ao povo de Deus, e ofereceu sua vida para servir como missionário, como evangelizador, anunciando Jesus Cristo aos irmãos e irmãs. Por isso eu creio que a vida de Santo Antônio marca a nossa vida e a nossa caminhada de tal maneira que isso tudo vai nos ajudando a cada vez mais irmos também a nossa caminhada de oração, de vida de conversão, cada vez mais. Tem aqui um texto sobre Santo Antônio que fala que os sermões são um precioso documento da época, muitas vezes fazendo alusões às transformações sociais e econômicas que ocorriam durante aquele período, atestando o crescimento das cidades, o florescimento das atividades artesanais e do comércio, o surgimento das corporações de ofícios, as diferenças de classes. Além de conteúdos sacros, que ainda preserva o seu caráter inspirador, tais alusões, onde surge aguda crítica social na condenação da avareza, da usura, da inveja, do egoísmo, da falta de ética na administração pública, dos falsos moralistas e hipócritas, dos maus pastores de almas, do orgulho dos eruditos, dos ricos ensimesmados em sua opulência, que oprime e exclui os pobres do tecido social, são responsáveis pelo valor perene e atual de seus escritos,
sendo passíveis de imediata identificação com muitas circunstâncias e contradições da vida contemporânea. Ou seja, esse comentário, né, que é uma citação de um autor, mostra para nós justamente que Santo Antônio não era alienado. Ele tinha, sim, a sua vida espiritual, tinha a sua disposição, sabia muito bem teologia, mas sabia também da realidade da época, daquele momento, o que se vivia naquele momento. Então, esse resumo um pouco dos seus sermões, né? Ou seja, ele mostra tudo que sabe da questão social da época, das cidades, dos problemas, dos pecados da época. Inclusive, né, fala de algo que se fala-se muito hoje, da falta de ética na administração pública. Né? Hoje se fala tanto disso, Santo Antônio já falava disso também na época, no século XII. Né? Então, nós vemos que quando se vive o Evangelho, muitas coisas são sempre atuais, são sempre reais e sempre são atualizadas, de tal maneira que nós vamos vendo que quando a palavra de Deus está sempre atualizada para cada momento da nossa vida. Por isso, ao consultar, ao ler, ou acessar algum documento, algum livro, algum texto que traga o sermão de Santo Antônio, junto à questão religiosa, que existe, é claro, chamada conversão, ele também sabe tratar dessas realidades todas do dia a dia que se vive a humanidade da sua época. Então dá para conhecer um pouco os problemas, usura e outras coisas mais que são colocados, né? E os que são santos, eles têm coragem, inclusive, de colocar com muita clareza muita coisa, muita crueza também muita coisa, porque são pessoas que estão cheias da graça do Espírito Santo, cheias da graça de Deus, e por isso mesmo vivem intensamente essa generosidade de poder, ao pregar o Evangelho, colocar em prática a palavra, tanto pela vida, como também desejando a salvação do outro. Ora, resumindo um pouco, antes de nós concluirmos a nossa reflexão, com 36 anos, ou 35, como quiserem contar o tempo, Santo Antônio viveu de tal maneira intensamente a vida cristã que sua vida é contada até hoje. Sua vida é colocada até hoje como exemplo. E tem algumas coisas que vivemos hoje e que Santo Antônio nos ensina. De um lado, que a nossa vida cristã não pode ser desligada da realidade. Nós temos, sim, que conhecer a doutrina, conhecer a teologia, conhecer aquilo em quem nós acreditamos, mas, ao mesmo tempo que a nossa vida vai vivendo o Evangelho, é saber também que a terra onde nós pisamos, a realidade onde nós pisamos, de poder cada vez mais perceber onde nós estamos e dentro de qual realidade nós estamos. E a pregação não é para condenar ninguém, mas para chamar a salvação, para chamar uma nova vida às pessoas. E, nesse sentido, nos ensina muito. Uma outra questão que nos ensina é a missionariedade. Eu já falei bastante sobre isso. É sermos missionários, não desanimarmos com os contrários da vida, com as críticas contra a gente. Isso, quanto mais nos criticam, mais provam que nós estamos certos, nós estamos no caminho certo. Né? Porque sempre quando criticam, porque estão sendo incomodados com a nossa vida e com a nossa pregação. Por isso mesmo, os santos missionários enfrentavam todos os perigos, né, sem desanimar, porque sabiam justamente que esse era o caminho. Por isso mesmo que nós nunca percamos de vista essa necessidade dessa missionariedade. Do outro lado também, não perder de vista, né, da nossa vida a humildade. Acho que impressiona em Santo Antônio a questão da humildade, ou seja, de colocar-se a serviço com o dom que tem, quando for necessário, quando for solicitado. E se não for solicitado, continua feliz do mesmo jeito. Eu vejo tanta gente, muitas vezes, se vangloriando de ter estudado isso, tudo aquilo, que quer promoções por isso, por aquilo, né? Não amam a igreja. E amar a igreja é justamente você colocar serviço naquilo que é solicitado. Quantos doutores hoje são párocos de aldeia, párocos de pequenas cidades, e pelo mundo afora, né? Ou seja, alguém que, claro, que pode ser
utilizado pela igreja para grandes questões, mas também, se não for, eu sou feliz em fazendo aquilo que me é confiado. Isso, para uma certa maneira de pensar, onde entra muito mais a ideologia do que o evangelho, evidentemente que acaba não tendo consciência disso. E quando nós vemos desunidos, nós não evangelizamos. A outra questão é se sentir com a igreja. Santo Antônio sentiu intensamente, sentiu com a igreja, caminhou com a igreja naquele seu tempo, sabendo da realidade toda da época, mas caminhou com a igreja do seu tempo, vivendo a sua fidelidade a Cristo e a igreja. Por isso mesmo soube, como ninguém, viver essa comunhão com a igreja, servir a igreja como igreja, por aquilo que foi necessário, aquilo que foi solicitado durante a sua vida, durante o seu trabalho, durante a sua missão. Sentir com a igreja, caminhar com a igreja. Também nós vemos que ele nos ensina que o caminho da nossa vida é o caminho da santidade. Isso é essencial para nós. E celebrar a vida dos santos, embora nós tenhamos assim no Brasil um certo tipo de folclore, em Santo Antônio, São João, São Pedro, com a questão das festas juninas. Esse ano, é claro, com a questão da pandemia, as festas juninas não pode ser da mesma forma como era no passado, mas, ao mesmo tempo, nos ensina que, mais do que a questão folclórica, o santo nos ensina o caminho da santidade, de colocar em prática a palavra de Deus, viver o Evangelho com coragem, com ânimos até o fim da nossa vida, e dentro daquilo que é a nossa realidade, que é a nossa existência. E também de viver o carisma que nós somos chamados. E quando Santo Antônio Fernando de Bulhões viu que queria ser alguém missionário no norte da África e não podia ser mais Crúzio, que seguia a ordem de Santo Agostinho, ou chama também de agostiniano, mas é Crúzio, né? Ele assumiu a vida franciscana na sua pobreza, na sua simplicidade, sua disponibilidade. Ou seja, aquela alegria de poder servir. Podia ter continuado em Coimbra, como bom professor, tendo uma certa qualificação, um certo prestígio, mas o valor da missão falou mais alto. E se dispôs a ver missionariamente, se colocar na missão. Por isso, nós olhamos para a vida de Santo Antônio, pedimos somente que ele nos ajude, interceda por nós, reze por nós, para que nós não percamos o caminho da santidade, da misericórdia, o caminho também da humildade, e sermos missionários animados pelo Evangelho. As realidades estão aí. Nosso mundo está dividido, o Brasil mais dividido ainda, cheio de tantas desigualdades sociais, que irão aumentar ainda mais depois dessa situação que ora nós vivemos, e a igreja sempre muito presente junto a todos, ela mesmo sendo atacada, pisada, chacoteada, ela continua justamente fazendo bem. Ao mesmo tempo, nós vemos que essa sociedade necessita de santos e santas. E somos todos nós, ao celebrarmos a festa de um santo, junto com o seu exemplo, junto com a sua história, nós somos impulsionados, somos impelidos a ver também a santidade, a ver o caminho da santidade. Esse é o jeito nosso. Por isso, se esses dias de preparação da trezena, Santo Antônio, e todos esses dias de participação, mesmo online, suscitou no seu coração a disposição de viver a santidade, de buscar a Jesus Cristo, testemunhá-lo, eu creio que já deu grande efeito todo esse trabalho, essa missão de rezar, de estarmos online, de estarmos juntos para rezar. Tá? E, ao mesmo tempo, que a gente possa sentir saudades de voltar a rezar no templo também, assim que começarmos a ter as nossas igrejas preparadas. O povo também que vai acolher, que vai ajudar, todas as equipes bem capacitadas. E já diminuindo o número de contaminados e também de mortes, e que nós possamos voltar a celebrar presencialmente, tenho certeza que nós vamos voltar com muito mais carinho, muito mais fervor. Mesmo que nós vamos voltar diferente, não será da mesma forma. Não se vai poder mais lotar a igreja, vai ter que ter apenas um terço da igreja, vai se voltar de máscara, com álcool já na entrada e saída da igreja, né? As missas vão saber celebrar de novo, não pode ser da mesma forma, tem que ter distanciamento, tanto nas celebrações como também para dar comunhão. Enfim, nós vemos aí que temos também preparados para tudo isso. E para isso supõe justamente que nós seremos com os pés na terra, né, para vivermos bem esse caminho da santidade, da conversão,
e vivemos essa unidade com a igreja. Mesmo nisso, mesmo com isso, né? Graças a Deus aqui no Rio de Janeiro, né, com pouquíssimas vozes discordantes, nós vemos aí grande parte do nosso padre, do nosso clero, né, souberam caminhar juntos, souberam a importância de estar junto nesse momento tão difícil e único do nosso século, essa pandemia. Então é a realidade do caminho nosso. Santo Antônio viveu o seu tempo, o século XIII, né? Nasceu no século XII, no finalzinho, então praticamente ele viveu a vida inteira no século XIII, viveu pouco tempo, né? Mas soube como ninguém viver a realidade do seu tempo, soube também pregar diante da realidade do seu tempo e assinar o exemplo para cada um de nós também hoje. E isso também nos faz e nos chama a atenção para que nós não percamos de assim fazê-lo também em nossa vida. Eu tenho certeza que Santo Antônio vai ser nosso grande intercessor para que assim o seja. Amém. Vamos para a oração final. Depois tem um responsório ainda também, né? Isso. Ó grande e bem-amado Santo Antônio de Pádua, vosso amor a Deus e ao próximo, vosso exemplo de vida cristã, fizeram de vós um dos maiores santos da Igreja. Eu vos suplico tomar sob a vossa proteção valiosa, minhas ocupações e toda a minha vida. Estou persuadido de que nenhum mal poderá me atingir enquanto estiver sob vossa proteção. Protegei-me e defendei-me, pois sou um pobre pecador. Recomendai-me as necessidades e apresentai-vos como meu medianeiro a Jesus, a quem tanto amais. Por vosso mérito, e aumente minha fé e caridade. Consola-me nos sofrimentos, livre de todo mal e não me deixe sucumbir na tentação. Ó Deus poderoso, livrai-me de todo perigo do corpo e da alma, auxiliado continuamente por vós, posso viver na cristandade e santamente morrer. Amém. Amém. Responsório de Santo Antônio. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os mares humanos se moderam, se retiram, digam-no aqueles que o viram e digam-no os paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Rogai por nós, Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, nós os suplicamos que alegre a vossa Igreja a solenidade votiva do bem-aventurado Antônio, vosso confessor e doutor, para que, fortalecida sempre com os espirituais auxílios, mereça gozar os prazeres eternos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Eis a cruz do Senhor, fugiu potestades inimigas, porque venceu o leão de Judá, a raiz de Davi. Aleluia. Abençoe-os Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Eminência, nós agradecemos imensamente todas as palavras do Senhor. O Senhor perpassou por toda a vida de Santo Antônio e aí ressaltou tantos aspectos, né, importantes da vida para Deus, como com a intensidade que lhe é devida, a humildade de todo santo, porque a gente até comentou um outro dia como é bonito a postura do santo na realidade em que ele vive, mas como é duro e cruel aos olhos dos homens essa realidade. Tantas vezes os santos se demonstram aí nas suas biografias e tudo, e Santo Antônio em especial,
que era filho de família abastada, né, em Portugal, e aí deixa todos os seus bens, deixa seu título da cavalaria e vai, né, se consagra e entra, né, para a ordem dos agostinianos, como o senhor disse. E aí, no meio dessa vida do santo, manifesta, né, a sua coerência de vida. Ele que o senhor muito bem disse, como é também o nosso tema, né, da novena, que é o martelo dos hereges. Ele viveu a coerência do evangelho no contexto em que ele vivia, né? Tantos relatos apresentam Santo Antônio como essa língua de ferro, né, que quebrava os corações mais duros, não só pela boa oratória, mas sobretudo pela caridade com que ele falava a verdade de Deus, né? E aí, em meio a tantas situações de perseguição do povo, há um relato em que ele vai presencialmente a um tirano que estava escravizando o povo ali da aldeia em que ele estava, em uma das várias aldeias que ele passou, e ele, né, com muita coragem, vai de encontro a esse tirano e, enfim, diz a verdade para ele, e por fim aquele tirano cede às palavras do santo, e isso demonstra a nossa postura como cristãos hoje, né? O senhor bem disse que o santo sabe colocar nas mãos de Deus todas as coisas, e aí a vida de Antônio para nós é essa grande luz, né? Nós que no século XXI vivemos esse monte de dificuldade, de tribulação, Santo Antônio, como o senhor muito bem disse, não era alienado e colocava todas as suas angústias, todas as suas coisas diante da mão poderosa do Senhor, que fazia o que fazia com esse santo, né? É bonito a gente poder perceber que a força humana não era capaz de dar a Antônio o que ele recebia, né? Ele que fugia das glórias humanas, né? O senhor muito bem colocou também que ele foi convidado a pregar numa ordenação assim de supetão, e aí ali ele começa o seu ministério de pregação, mas não por vontade própria, mas por vontade de Deus. Enfim, né? Ele amou a igreja, e eu quero repetir essa frase do senhor: amar a igreja é fazer aquilo que nós somos chamados a fazer. E assim, né, eu agradeço imensamente o senhor nessa noite, fechando aqui a nossa novena e já dando encerramento a ela. O senhor já nos deu a bênção, né? E queria agradecer aqui em nome da Tatiana Lopes, né, que é a dona, a empresária, vamos dizer assim, né, dona da Clarum Fotos, que fez o convite ao senhor através da assessoria, né? E o senhor, graças a Deus, pôde estar com a gente, partilhando, né? O senhor tem uma vida, o senhor teve uma vida monástica também, né? De mosteiro, então partilhar também um pouquinho daquilo que o senhor ouviu, aprendeu na sua vida sobre o Santo Antônio, que certamente para mim, né? Que se Deus quiser vou ser padre, vou poder receber das mãos do senhor a sagrada ordenação, é motivo de aprendizado, né? Um motivo de olhar para dentro, é um momento de reflexão interior, de conversão, de novos hábitos, enfim. E aí eu agradeço imensamente mesmo, assim, eu estou muito feliz, apesar, né, da gente ficar sempre nervoso de poder receber o cardeal aqui na live com a gente, né? De fato, é uma grande bênção, né? Nós, na Arquidiocese do Rio, temos o senhor aqui, e aí eu posso falar também em nome de todos os seminaristas, né? Aí tem alguns participando da live, tem o Rodrigo Bruno, tem o Adaê, tem o Gabriel, e eu posso falar em nome deles. Nós somos muito felizes por ter o senhor como nosso pastor, como aquele que, iluminado pelo Espírito Santo, toma as decisões cabíveis, né? O Arthur também está dando tchauzinho aí no comentário. Iluminado pelo Espírito Santo, né? O senhor toma as decisões a que o senhor precisa, e aí eu agradeço, né, pela sua disponibilidade, pelo seu pastoreio para conosco no seminário, para todo o povo de Deus, né, que sempre relata a proximidade do Senhor, né, a caridade com que o Senhor se disponibiliza a sempre tirar foto, a sempre, né, se paramentar antes da missa para poder conversar com o povo na porta da igreja. De fato, cardeal, a sua vida é muito importante para nós e é uma luz também, né, para que nós que estamos aí nesse caminho de discernimento vocacional no seminário, um dia possamos servir a Deus e a igreja com essa disponibilidade, com essa abertura a que o Espírito Santo precisa no nosso coração. E, por fim, né, agradeço a todos os que estão conosco aqui nessa noite. Hoje, né, muitos convidados, né, costumo dizer audiência, mas audiência não é uma palavra boa, né? Muitas pessoas passaram aqui na nossa live e ficaram, né, hoje, por conta da presença do senhor, cardeal. Nós chegamos a mais pessoas e, graças a Deus,
pudemos falar um pouco mais da vida de Santo Antônio. E, enfim, agradeço imensamente, novamente, ao Senhor e a disponibilidade. Né? Peço que o Senhor siga rezando por nós, porque nós, da Arquidiocese do Rio, e aqui eu falo também como filho dessa arquidiocese, rezamos pelo Senhor. Né? Pedimos a Deus que ilumine seu coração, sua sabedoria, para que o Senhor siga sempre conduzindo a nós, seu povo, né? O povo que o Senhor confiou ao seu pastoreio, ao céu, à santidade. E aí, hoje, nesse encerramento de novena, à luz da vida de Santo Antônio, que o Senhor pôde trazer para nós, atualizando, né, a vida de Santo Antônio, que foi um grande homem de Deus, morreu cedo, então, né, viveu a vida com intensidade, apresentando para nós tantos aspectos importantes e atualíssimos da vida de Santo Antônio. Muito obrigado, Eminência. Tá bom, Gabriel. Eu agradeço a oportunidade, lembrança da Tatiane também, que fez todo esse contato com todos, e a todos que estão nos acessando também nessa noite. Como você falou, tem muitas decisões que são difíceis, né, para tomar, e acho que na minha vida essas decisões durante uma pandemia foram das mais difíceis, porque implica todo um povo de Deus na questão de situações que são centrais em nossa vida, como o caso da Eucaristia, por exemplo, né? E que isso não é tão simples assim, tão fácil tomar decisões, porque machuca também a gente, né? Machuca muito aquilo que temos que tomar decisões, mas para o bem das pessoas, mesmo que a gente seja incompreendido, a gente acaba tomando as decisões e pede a Deus para que isso nos fortaleça como uma poda que nós recebemos e que frutifique muito mais, né? Possa frutificar muito mais ainda depois dessa poda, como acontece com a parreira, né, que é a podada, e que depois da poda ela brota e dá muito mais uva, dá muito mais cachos, né? Então não é tão simples não. Eu sei que são situações que implicam toda a vida de um povo, precisamos ter uma sabedoria muito grande de poder fazer aquilo que é melhor possível, né? Eu creio que esse último século é a única vez que acontece essa questão de pandemia, e no mundo inteiro, que esses localizados acabou tendo várias epidemias, mas a pandemia que é no mundo inteiro, primeira vez nesse século. Então, sem dúvida que é uma decisão difícil, mas vamos pedir a Deus que comece a amainar um pouco as contaminações aqui na região, a gente possa estar começando a voltar já, como já as paróquias estão preparando também para isso, né? Do outro lado, também tenho a certeza de que o Espírito Santo vai atuando, vai agindo, também na vocação de vocês também, né? Eu tenho muita alegria de ordená-lo, né? Quando tenho certeza que será uma grande alegria para todos nós, né? Os outros também que estão aí na live também, né? Mas eu sempre disse isso, e repito mais uma vez, que eu vejo que não existe nenhuma explicação das vocações, do chamado de Deus, não ser a graça de Deus, né? Não é porque nós falamos, não é porque nós rezamos simplesmente ali, fazemos orações públicas, mas é a ação do Espírito Santo, que o coração do povo de Deus, é claro, né, suscita no coração de muitos jovens a sua entrega, a sua doação. E o faz realmente com generosidade, com alegria, com disponibilidade, né, por uma graça do Espírito Santo, por graça do Senhor. Por isso, rezar sempre é importante, rezar pelas vocações. E pedir a Deus para que os jovens abram o seu coração a esse chamado. Mas assim como tem as vocações, graças a Deus vai atuando, vamos pedir também para que cada vez mais nós possamos ver essa beleza da nossa diocese também. Muitos leigos e leigas também assumem sua missão, assumem sua responsabilidade, assumem seu trabalho, né, em qualquer que seja a vária situação que tem, tanto na família como na escola, e procura viver a vida cristã, né? Procura viver a vida ou solteiro, ou casado, né? Mas ou jovem, ou idoso, ou meia-idade. Tem muita gente santa, né? Aquilo que nós dizíamos em Santo Antônio, que viveu uma vida de santidade, né? E que viveu no dia a dia, pedindo perdão de seus pecados e caminhando no Senhor. Assim é a nossa vida também. Tem muito leigo e leiga que vive com uma beleza de vida cristã. E nós temos também muitos homens e mulheres consagrados, né, nas novas comunidades também, né, que procuram colocar em prática o Evangelho e servir a igreja. Eu vi nesse tempo agora de quantas pessoas se colocaram à disposição para vários tipos de serviços, um dos quais, entre tantos outros, foi o trabalho social. Nós
tantas necessidades que existem, se não fosse justamente graças às pessoas que nos ajudam, que partilham e que nos fazem, que fazem a igreja como uma certa ponte entre a sua doação e o necessitado. Tá? Então, vejo muita gente com disposição de servir, de colocar esse serviço. Mesmo aqui, eu estou aqui no estudo da Rádio Catedral agora, acabei de rezar o terço, com o pessoal da Pastoral da Comunicação, né? Como as pessoas acabam também sustentando os temas de conexão da Arquidiocese, né? Com generosidade, com disponibilidade. Então, são muitas coisas bonitas, no meio de tantos problemas que nós temos hoje, de maldades, de chacota da igreja, de perseguição, mas também tem muita coisa bonita. E entre as coisas belas são as vocações de todos vocês também, que eu peço que Deus confirme cada um na sua vocação, no seu chamado. A sua e também dos que estão aí, dos seminaristas que estão nos acessando agora aí também, né? Então, por isso mesmo, muito obrigado pela oportunidade. Que isso, nós que agradecemos. E queremos também, né, por fim, convidar o pessoal à missa amanhã. Vai ter missa também transmitida aqui, na missa de Santo Antônio, né, às 10 horas da manhã, com o padre Damião, lá de Roma. E aí, 10 horas da manhã, iniciaremos, né, a live com a Santa Missa. Cardeal, uma santa noite para o senhor, viu? Deus te abençoe, continue conduzindo o Senhor no seu pastoreio. Eu sou muito feliz de poder testemunhar, né? Em 2010 eu recebi a primeira Eucaristia e a Crisma das mãos do Senhor, dia 16 de abril. E se Deus quiser... Você precisa me lembrar disso na hora da ordenação. Faço questão de lembrar o Senhor. Eu fico muito feliz por isso, né? O senhor tinha chegado há pouco tempo aqui, e o padre Renato Martins, né? O meu pároco de origem na época, que me enviou para o seminário, convidou o senhor lá para a paróquia da Taquara, Nossa Senhora de Fátima e Santo Antônio de Lisboa, né? E aí eu tive essa grande graça. Por fim, desejo ao senhor uma boa noite, né? Descanse bem, por favor. Precisamos do senhor inteiro para continuar cuidando da nossa diocese, né? Com esse vigor, com essa disponibilidade. Que Deus abençoe muito o senhor, que o senhor tenha uma santa noite na presença de Deus e de Nossa Senhora. Amém. Vocês também. Você e todos os que nos estão vendo, ouvindo e acessando. Amém. Tchau, tchau, cardeal. Amém. Tchau, tchau.